Marcelo, ao que tudo indica, estamos ao vivo. Legal. É isso aí. Marcelo, muito obrigado pela participação aqui nessa... Vai ser um bate-papo barra entrevista hoje. Não é segredo para ninguém, já li alguns dos seus livros. Estava comentando agora há pouco, antes da live, aquele Vinhos e Muito Mais, que foi um dos livros que mais me inspirou assim, a como construir o conteúdo, né, que eu construo hoje, tanto escrito como para os roteiros que eu crio dos vídeos aí. E para quem ainda não conhece Marcelo Copelo, eu vou falar um breve resumo do cara aqui. Ele fala que ele tem 30 anos de experiência no mercado de vinhos, mas pelo que eu fiz aqui de conta, vai uns 100 pelo menos aí. Tem um pouquinho de currículo, cara. Já tem 7 livros premiados, já foi eleito o jornalista de vinhos mais influente do Brasil e, recentemente, entre vários prêmios, recentemente, inclusive, está com um texto lá carimbado no Gambero Rosso, que é o principal guia de vinhos, para quem não conhece, guia de vinhos da Itália. Bem-vindo, Marcelo. Manda um oi aí para a galera. Prazer estar aqui. Eu gosto sempre de estar em contato com o público e você é craque nisso. Você está próximo ao público, não só pela sua audiência, mas pela uma forma que você se comunica. Tá? Você é craque nisso e eu admiro muito. Você falou aí que eu tenho 30 anos de experiência. Se eu for fazer meus exames de fígado, eu tenho 200. 200? Vai um pouco além, né? Mas muito vinho para consumir. Mas você sabe que aqui em São José dos Campos tem uma confraria muito antiga no Brasil que chama Cave, e ela é do Brigadeiro Piva, né? É um brigadeiro da aeronáutica reformado, e ele está com seus 90 e tantos anos, e olha, conservadíssimo no vinho, viu, cara? Conservadíssimo, assim, o cara anda para lá e para cá, dirige e fala que o segredo do remédio dele é o vinho. É foda isso, né? Você tem essa sensação também? Olha, mais ou menos, viu? Porque até um tema que está muito em voga, até pouco antes da pandemia, agora é uma pausa, é justamente a saúde dos profissionais do vinho. Uma coisa é o brigadeiro consumir a tacinha diária dele. Outra coisa é um profissional como eu e muitos colegas, que temos, às vezes, que é um concurso de vinhos e provar 100 vinhos num dia. Já passo por isso. Me acompanha, sabe disso. Ele sabe que eu cuspo esses 100 vinhos, mas a gente já fez conta aí, mesmo cuspindo, eu devo ingerir uma garrafa num dia desses. Inclusive, você fez um texto sobre isso recentemente, né? Que eu estava lendo. Você publicou no Instagram, né? Sobre a dose moderada de álcool que você acha, como se deve consumir vinho. Sim, já publiquei um texto sobre isso e já publiquei um texto sobre especificamente a saúde do profissional, onde eu entrevistei gente top do mundo, de vários países, e o que eles fazem a respeito. E o curioso é que ninguém fazia dieta. Todo mundo fazia exercício, cuspia os vinhos, claro, e tentavam... o Steven Spurrier não faz ginástica nem dieta, mas ele, por exemplo, só anda de bicicleta em Londres, jamais usa elevador, só usa escada, e jamais come sobremesa. Então, é a fórmula dele para a saúde. É a dieta. Ele já tem 70 e muitos, e ele fala que o grande motivador dele é o espelho, que ele é vaidoso. Tá certo. É um caminho. O papo hoje vai ser bom. A gente aqui já está desviando do assunto do tema principal. Mas para quem não conhece, que o Marcelo citou, o Steven Spielberg é o grande cara do julgamento de Paris, né? Que descobriram lá o Chateau Monteleno, os grandes vinhos da Califórnia nesse julgamento. Para quem não assistiu ainda, o filme está, se eu não me engano, está no Netflix. Assistam lá. Em inglês é Bottle Shock e em português é O Julgamento de Paris. Marcelo, antes da gente começar a falar do tema principal de hoje, que a gente vai conversar justamente sobre a comunicação do vinho, somos 2 comunicadores do vinho, você com muito mais experiência do que eu, mas o tema principal da nossa live hoje vai ser justamente esse. Eu queria saber uma pergunta que todo mundo, quando eu falei que ia te entrevistar, o pessoal sempre falou, Rodrigo, pergunta isso para ele. Como você começou no vinho? Me diz aí. Eu pergunto sempre isso. E a resposta varia. No início eu inventava a resposta, mentia, inventava histórias engraçadas.
porque a resposta não é nada mirabolante. Então, eu dizia que meu avô italiano, leite de morte, mandou estudar vinho, ou que eu achei uma garrafa antiga, sei lá, inventava coisas engraçadas de brincadeira. Mas a verdade é muito simples. Nos anos 80, em 83 eu fiz 18 anos. Comecei a me interessar por bebida. E esse interesse por bebida veio junto com o interesse que eu tenho de estudar coisas. Eu sou um cara estudioso, por natureza, eu gosto de livros. Então eu comecei a tomar destilados, etc. Comecei a fazer coquetéis, eu era o barman da festa, e descobri vinho e comecei a ler sobre vinhos. Quando eu comecei a ler sobre vinhos, no final dos anos 80, foi uma descoberta assim, quase religiosa. Eu comecei a ler incessantemente. Se eu não me engano, eu li uns 50 livros de vinho em um ano. Comecei a comprar tudo que existia e ler tudo. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 20 e tantos, 20 e alguma coisa. Foi a mesma época que eu comecei, viu, cara? Mesma época. Acho que tem olha, foi, assim, 18 anos eu comecei a beber um pouco de tudo. Cerveja, vinho de garrafão, coquetéis. Poucos anos depois eu descobri o vinho, comecei a ler os livros, descobri que existia uma literatura vasta, me apaixonei e comecei a virar, entre aspas, enochato para os amigos. Então eu falei para os amigos, olha, tem que estudar vinho, vinho é legal, beba vinho. E todo mundo, a resposta era, olha, vinho é coisa de velho, é coisa de chato, é coisa de suspensório, gravata borboleta, não é para mim vinho. Meus amigos de 20 e tantos anos diziam. Até que uma amiga até hoje, me disse, olha, se você ensinar, der um curso de vinhos, eu quero assistir esse curso. Assistir cursos de velhos, entre aspas, eu não quero. Eu falei, tá bom, vou preparar um curso. Jamais me imaginei professor de vinhos, jamais me imaginei autor de livros. Mas eu escrevi essa apostila, depois foi publicada e virou um best-seller. Já vendeu várias edições e hoje está esgotado. Chama-se O Vinho para Quem Tem Estilo. Vende um monte de edições pequenininhas desse livro. E o curso foi um sucesso. Eu fiz o curso na minha casa para poucos amigos, 15 amigos. Esse curso eu fiz literalmente centenas de... Você já fazia... turmas, que lotava uma, a outra, terminar a outra, virou um negócio. Eu comecei a fazer na sala da minha casa, eu morava num apartamento pequeno em Copacabana na época, cabiam 15 pessoas no máximo, era o que eu fazia, lotava o apartamento, e eu comecei a fazer, primeiro uma vez por semana, depois duas, depois três, depois quase todos os dias da semana eu tinha de noite, eu trabalhava na IBM de dia, de noite eu dava curso de vinho. A IBM inteira fez o meu curso de vinho, são amigos até hoje, e virou um negócio, eu comecei a ganhar mais no meu cursinho de vinho à noite do que na IBM. Que demais, cara. Não, e aí, a gente está falando de comunicação, isso daí já é o berço da comunicação do vinho no Brasil, já, cara. Já faz parte, já, né, cara? Pois é, eu nasci nisso, nasci na educação do vinho. E aí essa apostila do curso foi publicada, por acaso, eu estava no escritório trabalhando, passou um sujeito e perguntou, o que é isso? Eu falei, é o meu livro, eu mesmo editava edições pequenininhas. Ele, eu quero editar, eu tenho editora de livro de informática, eu quero diversificar, vou publicar esse livro. Publicou, esgotou mais de uma edição, foi um sucesso, e nunca mais eu atualizei esse livro. Esse livro foi escrito em 1990, alguma coisa. Eu prometi várias vezes voltar a editar esse livro, não fiz até hoje. Mas, enfim... vai virar uma relíquia isso aí, cara. Quando você refizer, por favor, eu vou querer isso aí. Uma curiosidade, eu vendi tudo que eu tinha nesse livro, fiquei sem nenhum. Anos depois eu consegui comprar num sebo. O seu próprio livro. O meu próprio livro, Eu consegui achar um sebo, comprei. Eu tenho duas cópias, duas edições diferentes, com duas capas diferentes desse livro aqui em casa, mas é só o que eu tenho, não tenho mais. Demais, cara. Quando você for refazer, eu vou querer uma cópia autografada, por favor. Faço questão, cara. Que, hoje, quando eu leio esse livro, quando eu dou uma olhada, eu vejo ali que eu tinha um conhecimento básico, não era um especialista, sabia muito menos do que eu sei hoje, digamos, mas sabia o suficiente para ensinar alguém a sair do zero e começar no vinho, mas o que tinha de sobra
era paixão, assim, aquele tesão da descoberta do vinho. Aquilo, assim, transbordava o livro todo. Então, aquilo que contagiava as pessoas. Que legal. Aquilo que realmente fez a diferença no meu início de carreira. Que legal. Parece que todo mundo que eu conheço que é bem sucedido de alguma forma nesse mercado tem o tal do bichinho do vinho que foi lá e picou e tem um imenso prazer no que faz, né, cara? É impressionante como isso é comum no mundo dos vinhos, né? Eu queria, já pegando aí nesse tema aí que a gente está conversando, então, ó, você fazia já teus livros, mas em uma quantidade muito menor, você dava seus cursos no seu apartamento, né, porque era um negócio ainda bem amador, depois que foi melhorando, e como que mais você encarava esse mercado lá atrás, quando você estava começando? Quais eram os principais canais de comunicação e cultura e educação do vinho? O que você sentia? Existiam cursos já existia gente escrevendo sobre o assunto? Como que era isso? Existia a ABS, a ABS existia no Rio, foi fundada no Rio em 83, se não me engano, estou errado a data aí, mas já existia a ABS. Eu fiz 18 anos em 83, então foi no ano que eu fiz 18 anos fundaram a ABS. Que é a Associação Brasileira de Sommeliers, né, que faz vários cursos. Hoje tem sucursais no Brasil inteiro, em várias capitais. Existia praticamente só a ABS. Comunicação no vinho, os jornais não tinham colunas de vinho. Programas de televisão, chegou a existir alguma coisa lá atrás, mas muito pouco. E justamente eu acho que a grande mídia começou um pouco comigo. Comecei, assim, continuando a história, seu livro fez sucesso. Eu dei algumas entrevistas para jornais na época, já em 1990 e poucos, sobre jovens tomando vinho, que era notícia na época. Em 1990 e poucos, jovens tomando vinho no Brasil era uma coisa esdrúxula. Era notícia, imagino. Notícia de jornal. Então eu dei entrevista para os jornais para explicar o que é esse negócio de jovens tomando vinho. E dei entrevista para vários jornais da época, o Globo, etc. E uma das entrevistas fez muito sucesso, foi na Gazeta Mercantil, e um belo dia me ligaram da Gazeta querendo uma coluna de vinhos. E eu aceitei, não sabia o que era aquilo, o que significava, mas logo eu descobri que eu estava escrevendo uma coluna no jornal mais importante do país, porque era o grande jornal financeiro da época. Que legal. Então, as pessoas importantes em termos corporativos, presidentes de empresa, políticos, liam aquele jornal e me liam. E era coluna sobre vinhos, sobre consumo de vinho, sobre educação de vinho. Toda sexta-feira, Gazeta Mercantil, por 10 anos, mais ou menos, eu fiquei escrevendo lá. Legal, cara. E uma grande vantagem, desculpa. Imagina. A coluna não tinha foto. Então, eles não viam que eu era um jovem de 30 e poucos anos com um cara de 20 e poucos anos. Entendi. É sério, isso na época fazia diferença. Pesava, né? Sim, eu vou te contar aqui um caso. Eu tinha coluna, eu comecei a ser conhecido no meio do vinho pela coluna. Vou te contar 2 casos. Legal. E o primeiro evento que eu fui no Rio de Vinhos era uma degustação no Romanée Conti. Nossa. Logo o primeiro evento que eu fui. E você foi convidado para isso? Fui convidado para a degustação no Romanée Conti, com o proprietário, Alberto de Vilene, na antiga Expand, aqui no Rio, uma loja deles. Não conheciam a minha cara, porque não tinha foto no jornal. E quando eu cheguei na degustação, pontualmente, cheguei na hora, a assessora de imprensa, que hoje é minha amiga, perguntou, você quem é? Eu falei, eu sou o Marcelo. Ah, a cozinha é lá, você veio trabalhar, né? E eu estava de terno e gravata, eu acho. Olha isso, cara. Eu trabalhava de gravata. Eu falei, não, eu sou o Marcelo da Gazeta. Ah, 1000 desculpas, perdão, a mesa é ali. Esse é o caso. O caso é que uma grande estatal, na época, me contactou porque queriam me contratar para uma palestra em Brasília, com presença de ministros, etc. Legal. E eu fui na reunião, muito bacana, né? Vinho, né? O vinho começou a ser mais usado bem em eventos em 1990 e poucos. Legal. Eu fui para essa reunião, cheguei na reunião, disseram, é você, mas você é muito novo. A gente não quer associar a imagem da empresa a uma pessoa tão nova. E você, com essa idade, entende de vinho alguma coisa?
Bom, enfim, me contrataram, fiz a palestra e foi um sucesso, mas tinha esse problema também. Tinha esse problema, tinha vários, alguns ainda persistem, mas essa coisa é interessante. É até uma pergunta que eu ia fazer mais para frente para você, mas já aproveitando o que você disse. Antigamente o vinho era coisa de nicho, né? Era uma bebida nichada para poucos no Brasil. Hoje em dia, mesmo já tendo uma abertura muito maior esse mercado, você acha que ele continua sendo de nicho ou já mudou completamente? Olha, ainda eu acho que é nicho, viu? Vem mudando constantemente, positivamente nos últimos 30 anos. Mas se você comparar com outras indústrias, o cara que está na cerveja, o cara que está no automóvel, ele vê o vinho como nicho. Ainda é um público específico. Isso está mudando. Vem mudando sem parar. Mas ainda o vinho é minoria, para poucos em vários sentidos, né? Mudando. Ainda bem que está mudando. Que, né? A gente, por exemplo, tem um canal no YouTube que hoje é o canal mais acessado da América Latina de vinhos. Ele ainda tem muito... super legal, assim, a gente conquistou isso. Só que ele ainda tem muito menos acesso que outros canais de outros segmentos, né? Mesmo sendo o maior do nosso mercado, ele é né? Menor que os segmentos. Exatamente. Tem um longo caminho a trilhar. É isso aí. Marcelo, na época que você ganhou notoriedade como um grande crítico de vinhos aqui no Brasil, outros grandes do mundo também ganharam. Você citou aí o próprio Steven Spielberg, o Robert Parker, tem a Jensen Robinson também, da Inglaterra. No que você acha que essa galera se diferenciou? No que você acha que essa galera conseguiu se destacar para ganhar nome no mundo? O que eles fizeram de diferente, na tua opinião? Olha, eu acho que eles falaram com competência para um público, numa linguagem que aquele público queria ouvir. Claro, com conteúdo, com competência, mas eles sintonizaram a mensagem para aquele público. O seu caso também, você chegou a uma mensagem, você é uma na América Latina, porque você comunica, você emite mensagens que o público capta e gosta. Sim, eu acho que essa é misturar. A gente até estava comentando sobre isso agora antes da live. É muito difícil e muito tênue nessa linha do o quanto não virar um enochato, né? Mas continuar passando teoria e sendo legal, né? Então, isso foi uma coisa que você se preocupou demais na sua carreira, né? Ao longo da tua carreira, né? Não se tornar um enochato e não ser banal, né? No meio do caminho ali. No início foi muito de forma empírica e espontânea. Era muita paixão e eu estava muito próximo do público porque eu era um consumidor, basicamente. E muito recentemente eu estava bebendo vinho de garrafão. Poucos anos antes de eu me tornar um colunista a nível nacional, eu estava tomando vinho de garrafão na Cantina Velha Raposa, na Ilha do Governador. Então, E então, sem medo de falar isso para o Brasil, né? Não, sem medo. Faz parte da nossa história, né, cara? É isso aí, não tem como, né? Pelo contrário, eu aprendi a usar isso a meu favor. Assim, quando eu falo para as pessoas, eu digo, olha, eu sou brasileiro que nem você, não sou mais tanto, mas era jovem que nem você, não nasci num chateau na França, aprendi a tomar vinhos, você também pode aprender. Exatamente, cara. Olha que legal. Se eu pude, você pode. Essa é uma lição valiosa, cara. Gostei disso daí. Vou levar para a vida, porque isso é muito legal. É espontâneo e é verdade. A verdade vale muito. Isso aí. Ninguém começa, a não ser que você tenha um berço de ouro e tenha nascido num chateau na França que produz vinhos, todo mundo começa ali mais ou menos do mesmo caminho ali, né? Começa do vinho de garrafão. Eu já fiz isso também. Hoje, a gente falou aí de vários críticos, a gente falou que você tem fez os seus livros, tinha os seus cursos, a gente tinha essas fontes muito bem embasadas com um conteúdo, como você mesmo reforçou aí, essa galera que além de comunicar bem, comunicava um conteúdo bom e um conteúdo bastante técnico, né? Não era nada banal. Hoje, a gente tem mais fontes, hoje a gente tem, na verdade, inúmeras fontes, né?
Até o Instagram é uma ferramenta que deu voz para todo mundo, né? Quem quiser ser ouvido vai ser ouvido. Você encara isso como uma coisa boa ou você acha perigosa essa banalização do conteúdo do vinho? Olha, há coisas boas e coisas ruins. Uhum. Eu dou uma cadeira na FGV, que é a comunicação no mundo do vinho. Tá. E eu venho contando a história da comunicação até que a gente chega dos anos 90 para cá, a internet foi um fenômeno, e a internet, vou usar uma palavra muito usada, que democratizou a comunicação. Sim. A internet 1.0, que disponibilizou uma quantidade estúpida de informação, então você tem que gerenciar essa abundância, excesso de informação, sim, boa e ruim, e a internet 2.0, que virou o jogo. Hoje em dia, a informação é gerada pelo consumidor. O que piorou o que era ruim. Melhorou o que era bom. E o piorou o que era ruim, né? Piorou o que era ruim, que era... criou uma nuvem de fumaça, onde é cada vez mais difícil distinguir o joio do trigo. E hoje eu acho que essa lado ruim valoriza pessoas que são especialistas. Hoje em dia, cada vez mais é valorizado a autoridade. Você conhecer do assunto vale muito, porque tem muita gente que tem voz, mas não conhece o assunto. Ter voz hoje em dia é fácil. Você cria o Instagram, você publica. Tem voz, Agora, a gente está vivendo aí, por exemplo, até na política, o lance da polêmica das fake news. Isso pode, e também já existe no mundo do vinho, né? É algo que a gente tem que ficar de olho, né? Sim, tem fake news, tem... Bom, tem de tudo. Não, a gente não precisa citar ninguém, mas a gente sabe que já existe isso, né? Já existe. Internet acha qualquer coisa boa e ruim. A dificuldade de bom do ruim. O editor-chefe do New York Times publica e pode alcançar tantas pessoas ou menos do que um adolescente que não sabe nada daquele assunto do qual ele está falando ali. Sim. No mundo do vinho, para as pessoas ficarem protegidas, eu sei que é lógico que é impossível você se proteger 100% de fake news e tal, mas para as pessoas buscarem informações melhores e tal, qual é a sua dica? O que você faz, por exemplo, para se informar melhor no mundo do vinho? Bom, eu tenho formação privilegiada. Eu já tenho isso, como você sabe, muitos anos, atuando profissionalmente, estou inserido no contexto do mundo profissional, então eu posso pegar o telefone, posso mandar um e-mail para o Hugh Johnson que ele responde. Posso pegar o telefone e ligar ao dono de uma vinícola para me dizer o que ele acha ou o que ele me diz o terroir específico. Então é diferente. Eu tenho acesso direto à fonte de informação. Mas quem não tem, que é quase todo mundo, a internet é o grande canal. Então, sugiro buscar as fontes oficiais, né? O site da vinícola, o site da região. Eu hoje estava estudando sobre Rias Baixas, na Espanha. Eu fui no site da ADO Rias Baixas. Que hoje até essa poderia galera... também contactar um... Essa galera, o pessoal das DOs, né, as associações regionais e tal, eles também estão enxergando pouco a pouco a importância da internet, estão colocando cada vez mais conteúdo de qualidade também online, né? O que não tinha antes. Sim. Olha, hoje eu acho que há uma convergência gigante do que é mídia, do que é comércio, do que é consumidor, do que é produtor, do que é vendedor. Eu acho que quem faz mídia está virando comércio, quem é comércio está fazendo mídia, quem é produtor virou mídia também, todo mundo virou mídia, todo mundo virou, de alguma forma, algum tipo de comércio, para monetizar a mídia ou o seu trabalho. Então, há uma convergência gigante de todos os canais de produção de conteúdo, produção de produto, produção de serviço. Bom, um grande saco misturado, jogado na internet. Que a gente vai ver a consequência disso nos próximos anos, mas você vê isso com olhos positivos ou mais negativos? Como seu copo de água está mais cheio ou mais vazio? Não, positivo. Positivo, claro, sempre para quem souber usar isso a seu favor. No meu caso, eu vou sempre me valer da minha experiência, da minha paixão, que não pode me abandonar nunca, senão eu viro um cara chato, amargurado. É isso aí. Pelo vinho. Mas uma coisa que eu me policio hoje é tentar me lembrar daquela época, tentar não esquecer que meu consumidor também procura vinhos mais simples, ele não bebe só Romanée Conti. Eu já tive chance de provar Romanée Conti, ótimo. Fui muito feliz.
não é meu dia a dia, nem o dele. Então, eu tenho que também lembrar disso para me tornar um cara pouco democrático também, não esquecer, não ficar tão longe do consumidor. Mas eu vejo você mesmo tem seu sistema de pontos lá, você coloca algumas pontuações de alguns vinhos nas suas redes sociais. Você tem alguma preferência de escolher um determinado tipo de rótulo, ou que meio que cai na sua mão e você quer falar sobre e põe lá? Como que é a tua técnica aí nisso? Como que é o teu critério? Bom, depende. Por exemplo, eu tenho um concurso de vinhos, que é a Grande Prova de Vinhos do Brasil, que é um concurso que é muito de legal, gosto bastante, acho muito legal. Eu sigo bastante. Legal. Nesse concurso, ou em outros concursos do qual eu sou jurado, eu já fui jurado em vários concursos do mundo afora, como o Wine Challenge de Londres, que é o maior do mundo, são 15 mil vinhos. A gente senta ali e prova os vinhos que nos mandam e a gente pontua. Sem poder escolher, né, no caso, né? A gente sabe que vinho é às cegas. Se vinho chega, a gente avalia. Eu só sei depois. Às vezes nem depois eu fico sabendo, que é tanto vinho. Ou às vezes é temático. Já fui jurado no Mundial de Pinot, é só Pinot. Já fui jurado no Mundial do Carmené, eu sei que é só Carmené. E assim, então é um trabalho de produção em série. Em casa, degustando vinhos, eu escolho o que eu vou beber, eu tenho meu gosto pessoal, eu tento que não interfira no meu trabalho, não tem como. Então eu escolho o que eu vou beber e às vezes eu tenho vontade de publicar. Então não é isso. Não é sempre, né? É uma coisa, eu sigo desse princípio também, eu não publico tudo que eu degusto, mas o que... Fora as competições, né, internacionais aí que você falou que você participa, fora as competições mais profissionais, o que é do dia a dia, a gente meio que escolhe... O pessoal me perguntou isso às vezes, eu falo, vai muito do humor mesmo no dia e não é nada muito pensado, não. Ultimamente, você tem tido alguma preferência? Na verdade, isso é até legal para te perguntar, até como uma pessoa que está há muito mais tempo no mercado do que eu tenho quase sempre umas regiões que eu tenho a preferência num determinado período de tempo, aí depois eu mudo, vou para outra região que eu tenho gostado mais, depois uma uva que me atrai, aí vai virando meio que uma degustação, tanto pessoal como de busca pelo conhecimento ali. Isso acontece também com você? Você vai mudando de ideia e caçando aí as coisas ao longo do tempo? Isso tem fases, é isso mesmo. O paladar tem fases, a vontade tem fases. Uma coisa eu adianto para os meus leitores e decepciono eles um pouquinho. Eu raramente, nos anos, e essa fase não está passando, eu tenho vontade de provar um tinto jovem encorpado. Raramente... Por que isso? Porque o eu provo a trabalho é quase que só isso. Sim. Então, 90% do que eu provo a trabalho são vinhos tintos, porque o mercado é tinto, jovens porque é o que está no mercado, encorpados porque é o que agrada mais ao público. Então, os vinhos campeão de venda são os que eu menos bebo, talvez. E na pandemia, completando a resposta, eu tive uma primeira fase de beber muito champanhe com a minha esposa, que ela adora, só que depois ficou caro, eu fiquei quase sem champanhe, está muito caro depois. Está muito caro, velho. Nos últimos dias eu abri vários seguidos, vários assim, abro num dia, 2 dias depois abro outro, não bebo muito não, bebo pouco. Estou tomando muito Riesling alemão. Legal, muito bom. Que, adoro. Dizem que são os queridinhos dos sommeliers ao redor do mundo, né? Os Riesling da Alemanha. Mas é engraçado, né? Eu também tenho evitado esse lance do consumo muito nessa pandemia, porque, enfim, se a gente for para ele durante a pandemia, tá meio difícil, o negócio vai meio que desempreado. Agora, se até na pandemia você muda a área, a região, o estilo de vinho, por que não na vida, né? Isso aí é uma coisa... Então, eu estava só querendo saber se acontecia comigo ou se também acontecia com um cara que já está faz tempo no mercado. Eu estou fazendo uma estatística de tudo que eu bebi, viu? Estou guardando, estou fazendo uma estatística de tudo que eu bebi, que eu abri da minha adega espontânea. Ainda o espumante ganha do tinto ainda? Que legal. Ganha do tinto.
Nessa linha aí de estilos e rótulos que a gente tem gostado de descobrir e tal, eu sei que várias coisas nos surpreendem no mundo dos vinhos, né? Mas cita aí pra gente algo que te surpreendeu na tua carreira como crítico de vinhos, aí, algo que você tomou pela primeira vez e falou, nossa, eu não esperava que isso aqui era assim. Tá, primeiro eu vou dizer o seguinte, antes de entrar na resposta mais especificamente. Eu comecei há muitos anos, já citei várias vezes, 30 anos. 200 anos, né, que você falou? 200 anos? Meu fígado há 200 anos. Isso aí. O resto do corpo há 30. Mas quando eu comecei a estudar vinho, e eu falei que eu li 50 livros num ano, e é verdade, eu vi um monte de regras. Que fazia sentido. Algumas regras eram lógicas, outras regras não faziam sentido nenhum, mas haviam regras. E mesmo as que tinham toda a lógica por trás, eu vi cair por terra nesses 30 anos. Legal, cara. Você pensa assim, olha, vinho, para ser longevo, tem que ter acidez. Concordo, mas eu já vi exceções. Já vi vinho com acidez e tomar o vinho com 40 anos de idade, vinho branco, e está maravilhoso. Sei lá, tudo que você imaginar em termos de regras de vinho... Você já viu quebrar? Eu já vi serem quebradas por exceções. Legal. Isso é fascinante. Tem vinhos que você não entende como é que esse vinho pôde produzir isso nessa região com esse clima. Como é que esse vinho chegou a essa idade se não tem os requisitos básicos para isso? Assim, tudo no vinho tem... há exceções para tudo no vinho. Todas as regras são quebradas alguma hora. Valem, ajudam. Às vezes não é bem a regra, mas a mecânica de como funciona. E surpresas... Bom, vinhos velhos surpreendem. Muitas vezes eu tomei vinhos que eu não esperava, de tão velhos, estavam ótimos. Não quero ficar me gabando de tomar vinhos caros, mas eu provei o Romanée Conti 29, e era uma coisa espetacular. É de outro mundo. Outro mundo. E era uma série dos vinhos da Romanée Conti 29, Richebourg, Latache e o Romanée Conti. Nossa. E o de Chaux, que é um vinho raríssimo da Romanée Conti que não existe mais. Vou levantar o cartaz agora, Inveja Branca aqui. Pois é. Foi um Riesling alemão de 1707 que estava bom o vinho. Então você vê que a idade então te fascina. Oi? A idade te fascina, então, de certa maneira. A idade do vinho te traz um fascínio. Confesso que isso talvez seja uma coisa meio boba, até para quem bebe vinho hoje, que os vinhos são todos feitos para tomar jovem, mas eu ainda me encanto com vinhos mais velhos e bons. Eu costumo dizer o seguinte, vinho velho é de chorar ou para chorar? De chorar de tão bom ou para chorar porque está estragado? Está estragado, sim. Já pude tomar ambos também. Você sabe que eu fiz um curso online agora, organizei um curso online agora de harmonização, e a gente começa o curso falando sobre isso daí. Não só no mundo dos vinhos, mas principalmente também nesse lance de harmonização, né? Harmonizar vinhos e pratos diferentes. O que a gente pode dar são conceitos que vão te ajudar no senso comum, são direcionamentos. Agora, não existe regra absoluta. Tem gente que vai falar, gosto de tinto encorpado com peixe branco, e você vai falar que o cara está errado? Não. Uma curiosidade. Nessa pandemia, eu falei, estou tomando muito Riesling alemão e resolvi me tornar um pizzaiolo. Eu tenho feito pizza em casa, eu mesmo a massa. E estou harmonizando pizza com molho de tomate com Riesling. Que é a coisa mais... É isso aí. Feliz da vida. É isso aí. Marcelo, voltando agora um pouco para... A gente estava aqui falando dos vinhos que a gente gosta, de pontuação e tal. Hoje em dia tem aplicativos famosos aí para a galera entrar e dar pontuação à própria nota. E eu já vi muito acontecendo, tanto como professor, como varejista, né, que sou trabalho aí com comércio de vinhos também, de muita gente que chega cegamente, né, para falar, esse vinho não presta porque naquele aplicativo está com pontuação baixa. Esse vinho é muito bom porque no aplicativo está... Eu sempre falo para a galera, gente, cuidado, a gente está aqui falando de regras, se regras absolutas podem ser quebradas no vinho, imagina uma pontuação que foi dada por N pessoas, você não sabe quem degustou, se estava bem naquela noite. Eu acho que a gente mesmo, sendo técnico de vinho,
dependendo do teu paladar, por mais criterioso que a gente possa ser, dependendo do teu paladar, do teu dia, do teu estado de espírito, você pode dar uma nota diferente para o mesmo vinho. Então, mesmo a gente que trabalha com isso, né? Mesmo a gente que tenha ali o critério para se fazer isso. Então, você não acha perigoso isso daí? Eu acho legal como direcionamento, mas você não acha uma questão perigosa? Muito. Olha, profissionais como eu e você, a gente tenta que o estado de humor e tal, se mudar o dia, a nota mudar pode, mas a gente faz tudo para que não mude. Isso. Precisa ter critério. E a grande diferença, justamente do profissional para o amador, é que a gente tem o que eu chamo de litragem. A gente provou muito vinho. Então, a gente tem ideia de onde esse vinho se encaixa dentro de um padrão internacional de notas. Eu dou curso, até hoje eu dou curso para iniciantes. Uhum. E eu noto, quando eu uso a ficha de degustação para dar nota, o iniciante não tem parâmetro. O mesmo vinho, numa turma de iniciantes, pode ter de 0 a 100. Com profissionais, esse 0 a 100 se aproxima muito. Em concurso de vinho, que eu tenho um concurso e eu sou presidente do júri, então eu vejo os jurados e eu depois compilo a nota dos jurados. Nunca dá idêntico. Raro, acontece, mas é raro ser unânime. Todo mundo deu 88 no vinho. Mas se no 88, 87, 89, 86... Fica girando ali no meio do patamar. Então, profissionais convergem na nota. Amadores divergem totalmente. Isso aí, né? E aí as questões que eu falei vão contar muito mais, né? Se fez uma harmonização certa. Até queria que você falasse para o pessoal, você que está imerso nesse mercado, quando você vai fazer uma degustação técnica, ali num concurso, por exemplo, qual é o pré-requisito? O que você... Não tem harmonização, é só com água? Como que você faz essa avaliação? Tudo às cegas, né? Não, às cegas sempre. Isso é regra básica de qualquer concurso, tá? Me perguntam sempre se eu como alguma coisa antes, durante. Olha, geralmente não, viu? Eu estou acostumado a sentar 8 da manhã e até 1 da tarde sem comer nada, só degustando vinho. Meu corpo já se acostumou a isso. Muita água, mas sem comer nada. Exceções para se eu degustar vinhos estragados. Ou vinhos tintos muito jovens. Eu já tive ocasião de pegar assim, 80 taná antes do almoço. Nossa, pesado. Jovem. Aí a boca cansa. Ou então você pega vinhos com brete, vinhos com problemas de defeitos, isso impregna a boca. Nesses 2 casos, o que eu uso é um truquezinho pessoal meu. Eu checho vinho branco. Um vinho branco seco, jovem com acidez alta. Isso limpa o paladar. Eu conheço pessoas que fazem diferente. O James Halliday, que é um colega meu da Austrália, ele gosta de, quando tem esse caso, ele mastiga uma azeitona. Eu acho muito forte. Quando o vinho está estragado, é isso? Quando o vinho está estragado, ele... Muito forte no paladar. Muito forte. Ou quando ele gostou muitos tintos seguidos e está cansado, ele mastiga uma azeitona. Eu acho muito forte. Para mim, um vinho branco, eu bochecho um vinho branco fresco, novo, peço para... Se eu estou no concurso, peço, por favor, me arruma aí um vinho branco, fresco, jovem, bem sequinho, doce, estraga o paladar, e aí resolve o problema. Pão, pode ter pão, biscoito, pode ter biscoito, mas neutros, sem temperos. E geralmente quando eu como essas coisas é porque eu estou com fome mesmo, viu? Tá chegando do almoço, para saciar. Mas eu estou acostumado a seguir horas a fio, degustando, só tomando água. E a pergunta geralmente é a seguinte: o que você faz para limpar a boca entre um vinho e outro? E a resposta é não limpar a boca. Você o próximo vinho, né? Um vinho e outro. Você quer manter a referência na sua boca do vinho anterior. Então, você não quer limpar a boca, você quer manter a referência do vinho anterior no paladar. Eu falo exatamente isso para o pessoal, e também a grande dica aí que a gente sempre fala, mas tem gente que não conhece, então eu sempre falo, não limpe, se você vai usar a mesma taça, não limpe com água, né, que é a nossa famosa dica aí, limpe com o próximo vinho sempre que der, né? Exatamente, perfeito. Só para... Marcelo, nesses 30 anos de carreira aí, 200 anos de fígado, tem alguma coisa que ainda te surpreende, cara, no mundo dos vinhos? Como eu disse, toda hora eu vejo regras que eu achava que existiam e alguns vinhos me jogam essas regras
abaixo, então, viu? Então até hoje rola isso. Sim, até hoje rola isso. O mundo é muito vasto, tem muita uva diferente, tem muito produtor diferente. Tudo, visto de longe, tudo se parece. Visto de perto, nada é igual no mundo do vinho. Eu costumo falar sempre que no mundo dos vinhos, eu até estava com uma amiga minha que é sommelier de cerveja, né? E aí a gente estava estudando sobre cerveja também e tal. Eu falei, nossa, eu não sei se eu quero saber tudo isso de cerveja, porque eu quero continuar um pouco mais ignorante para continuar me surpreendendo mais, sabe? Me deixa não conhecer para continuar me surpreendendo mais. Porque, de certa forma, no vinho acontece isso, de quanto mais você conhece, mais difícil você vai ser surpreendido, né? Eu pelo menos penso dessa maneira. Isso acho que acontece, assim, é um caminho natural, né? Agora, eu acho que não para, né? Essa surpresa, realmente, como você falou, não deve parar. E agora, indo nessa linha aí da surpresa, o que da tua profissão aí, você que hoje é um cara realizado, você falou que você é apaixonado pelo que você faz, o que mais te dá prazer nessa profissão que você escolheu, que é um comunicador do vinho aí no Brasil? O que mais te dá prazer nisso? Assim, eu atuo de várias maneiras. Uma delas é estar aqui com você numa entrevista ou dando cursos. Ainda atuo dando aulas, cursos, só que hoje eu não falo só para iniciantes, eu também falo para profissionais, faço webinars de mercado, números, tendências, o que eu acho legal, mas ainda nessa área de educação ou de palestrante, o que eu mais gosto de falar para iniciantes, porque eu vejo aquela isca que eu tinha, eu me vejo iniciando, eu me vejo há 30 anos atrás, descobrindo vinho, que legal! Então, aquele entusiasmo que eu provoco nos iniciantes me recontagia e me rementa, entendeu? Isso é muito legal. Eu continuo gostando muito de ensinar e eu gosto mais de dar uma aula, assim, em termos de prazer, de entusiasmo para mim. Talvez seja mais legal uma turma de iniciantes do que uma vertical de Sassicaia, onde eu falo para especialistas que já conhecem tudo de vinho, entendeu? Então, óbvio que o vinho é maravilhoso, eu vou gostar de provar o vinho. Sim. Mas, praticamente, o entusiasmo que eu vou provocar nas pessoas, talvez uma turma de iniciantes seja até maior. Eu já fui convidado para dar palestra não só sobre vinho, mas sobre empreendedorismo, né? Sobre como empreender no mercado e tal. E uma das coisas, eu achei legal isso aí que você falou, porque uma das coisas que eu sempre falo, eu sempre finalizo em todas as palestras que eu dou às vezes a vida vai dar umas rasteiras, né? A gente vai enfrentar algumas crises, algumas pandemias que a gente não espera. E uma das coisas mais importantes que a gente tem para manter nossa chama acesa, vamos dizer assim, é fazer esse tipo de resgate, né? E para você, um tipo de resgate é isso, é dar aula para iniciantes, para você se enxergar ali, né? Se enxergar como lá no começo. E eu sempre falo isso para todo mundo, eu falo, faça esse tipo de... O que me traz muito esse tipo de resgate, toda vez que eu vou fazer visita à vinícola, hoje eu moro em São José dos Campos, não é uma região nem potencialmente, nem atualmente vitivinícola do Brasil, mas toda vez que eu vou visitar vinícolas, mesmo a trabalho ou a lazer, eu faço esse tipo de resgate, de lembrar lá daquela viagem de bicicleta que eu fiz para o Mendoza, atrás das vinícolas, e aquilo me encantou e me apaixonou e me fez ser um cara muito feliz hoje, muito realizado. Eu não conheço uma pessoa que não seja realizada dentro do mundo do vinho, né? Não é um mercado... Até acho que é legal, vamos puxar um gancho disso daí. É um mercado que traz muita realização. Muita realização. Eu e você somos provas vivas disso. E quais você acha que são as grandes dificuldades do mercado para quem quer se inserir nele? Olha, o mercado é pequeno no Brasil. Né? Para começar, né? Bom, realizar todo mundo porque eu não conheço ninguém que tenha começado no vinho sem gostar de vinho. Então, aí a gente parte de uma vantagem enorme. Mas, por exemplo, eu faço a maior prova de vinhos do Brasil, que é a Grande Prova, que é gigante. Todo vinho brasileiro está lá, em 120 e tantos produtores, o que no Brasil é todo mundo. Uhum. Eu fui para a Itália com meus amigos do Gambero Rosso, estive lá com eles na comemoração de 30 anos do guia deles,
e eles disseram que tem 8.000 produtores no guia. Nossa. Isso não é nem 10% do que tem na Itália. Então, o tamanho do mercado é desproporcional. Assim. Nosso mercado ainda é muito pequenininho. Isso tem uma dificuldade. Tá? O mercado é muito pequeno. Por outro lado, você tem que enxergar isso como aquela história do vendedor de Havaiana, né? Está todo mundo descalço. É uma oportunidade enorme, né? Exatamente. A Itália tem acho que 50 milhões de habitantes, o Brasil tem mais de 200. Uhum. Aí você vê que tem um potencial gigantesco. Óbvio que esse potencial vem junto com muita pedra para ser quebrada, né? Muita. Mas é um mercado gigantesco, potencialmente gigantesco, é isso aí. E que vem crescendo, né? Vem crescendo, apesar dos pesares. Apesar da disparada do dólar, sempre aumento da carga tributária e tal, o mercado continua crescendo ainda. E a gente agora, né? Nesses 5 meses, chegou a estatística, cresceu 5% como um todo o mercado. Agora nos últimos 5 meses? Não, nesses primeiros meses do ano, cresceu 5% em volume. Que legal, cara. É o que eu tenho visto acontecer na prática e tenho visto os estudos aí. Eu queria... Agora a gente já está chegando nos finalmente aqui do nosso bate-papo. Eu queria agradecer demais a tua presença aqui. Foi incrível. Você sempre foi um ícone aí para mim. Sempre me inspirou muito ao longo, principalmente no começo da minha carreira ali, eu lia, não tinha a menor ideia de quem era Marcelo Copelo, mas lia seu livro lá e falava, pô, esse livro é legal. E hoje, legal, obrigado. De certa forma, conduziu a uma forma que eu escrevo hoje, né? Porque as minhas referências são quem eu li no passado e você está entre esses autores. Então, olha, eu abro a câmera para você aí, vamos fazer igual os programas de entrevista aí da TV aberta. Abro a câmera para você, se você quiser passar a mensagem que você quiser para quem estiver assistindo aí, tem muita gente te assistindo no canal, fica à vontade aí, passa a tua mensagem. Olha, não sei nem o que dizer. Primeiro, muito feliz de ouvir você dizer isso, que de alguma forma eu influenciei você, a vir para o Mundo do Vinho, e você está influenciando muito mais gente a gostar de vinho também. Isso é sensacional. Porque eu sempre encarei o vinho, eu te disse, até acho que antes da gente ligar a câmera, que quando eu comecei a gostar de vinho, era uma coisa quase religiosa. Que eu me via muito, ao ser educador, brincando aqui, quase que como um evangélico com a Bíblia na mão, dizendo aqui a palavra que eu quero passar. Vinho é saúde, muito bom. É cultura, vinho é bom, entendeu? Vinho é bom. Então, essa é a palavra. Que bom que você multiplica essa palavra e para gente nova. Entendeu? Gente que eu não alcanço, talvez a linguagem, ou não sei. Mas é bom que eu estou falando com esse público agora. E como eu estava dizendo, é muito difícil você modular discurso entre o banal e o snob. Por que isso? O vinho é muito complexo. O vinho sempre vai ser complexo, mesmo sem ser snob. Agora, o problema de ser banal é que o vinho cai na categoria de qualquer bebida. Ele vira o vinho da balada, não tem problema de ser balada, mas o problema é ele ser confundido com bebidas que são bebidas apenas para o efeito do álcool, entendeu? Então, o vinho tem que vir junto com alguma cultura, com alguma história, com a harmonização, com a comida, com o convívio, com a família, por mais simplificado que seja, eu acho que tem que ter essa mensagem. E você acha que consegue fazer isso, trazer um pouco de cultura do vinho sem criar muita barreira, porque barreira já está cheia. Não precisa já tem muito. Né? Marcelo, muito obrigado. Foi um grande prazer, viu? Muito obrigado. E que a gente possa em breve degustar um vinho juntos, aí se a pandemia permitir. Sim, vamos